Graças a Deus, bom dia, a paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Eu sou Daiana Nascimento e é sempre uma alegria podermos estar aqui juntos para assim buscarmos a face do nosso Deus. Eu falo diretamente de Brasília, Distrito Federal, nesse domingo, 5 de outubro de 2025. O Áquila quer falar. Fala, Áquila. Oi. O Áquila é meu garotinho de 3 anos de idade, tá aqui comigo. Né, Áquila? Vamos orar, né, Áquila? Tem que orar. Que Deus abençoe sempre a sua vida e de toda a sua família. Que as bênçãos dele estejam sendo derramadas sem medidas. E muito obrigada pela sua companhia, por nos permitir estarmos juntos para assim nos fortalecermos em fé. E lembre-se, quem ora vence, pois nós estamos orando a um Deus santo, fiel, a um Deus todo-poderoso. Nesta ocasião, nós vamos estar lendo Mateus capítulo 24. Nós estamos aí na leitura do Evangelho de Mateus, né? Segundo escreveu Mateus, e você tem a oportunidade também de fazer seu pedido de oração, deixar registrado aí nos comentários, de ficar à vontade para compartilhar este conteúdo e não esqueça de deixar o seu joinha e o seu like. E se ainda não for inscrito, se inscreva no nosso canal e vamos juntos buscando a face do nosso Deus, pedindo a Ele entendimento, discernimento e mais da sua força e da sua graça para prosseguirmos até o fim da jornada para a glória de Deus Pai em nossas vidas. Pegue sua Bíblia, vamos ler a palavra. Se estiver ao seu alcance, pegue a sua Bíblia. Se não, fique atento ao que nós estaremos lendo agora. Mateus capítulo 24. Jesus prediz o final dos tempos. Quando Jesus estava deixando a área do templo, seus discípulos se aproximaram dele querendo mostrar-lhe as construções do templo. Porém ele lhes disse: Vocês estão vendo tudo isto? Todos estes edifícios serão derrubados e não será deixada uma pedra em cima da outra. O princípio das dores. Quando vai acontecer isso? Perguntaram-lhe os discípulos. Mais tarde, quando ele se sentou nas encostas do Monte das Oliveiras. Que acontecimentos marcarão a sua volta e o fim dos tempos? Jesus disse-lhes: Não deixe que ninguém engane vocês, porque muitos virão em meu nome dizendo: Eu sou o Cristo, procurando enganar muitas pessoas. Quando vocês ouvirem falar de guerras e rumores de guerras, não tenha medo. Elas devem vir, mas ainda não é o fim. As nações e os reinos da terra se levantarão uns contra os outros. Haverá fome e terremotos em muitos lugares. Mas tudo isso será apenas o princípio dos horrores futuros. Então vocês serão perseguidos e condenados à morte, e vocês serão odiados no mundo todo por minha causa. Muitos de vocês vão abandonar a fé e trairão e odiarão uns aos outros. Aparecerão falsos profetas que enganarão a muitos. O pecado aumentará por toda parte e esfriará o amor de muitos. Mas aqueles que ficarem firmes até o fim serão salvos. E as boas novas do reino serão pregadas pelo mundo inteiro, para que todas as nações as ouçam, e depois virá o fim, a grande tribulação. Portanto, quando vocês virem a coisa horrível a respeito da qual falou o profeta Daniel, no lugar santo, que o leitor entenda. Então, aqueles que estiverem na Judéia devem fugir para os montes. Aqueles que estiverem no terraço superior não devem entrar em casa, nem mesmo para pegar alguma coisa antes de fugir. Aqueles que estiverem no campo não devem voltar a casa para apanhar seu manto. Ai das mulheres grávidas e daquelas que estiverem amamentando seus filhos naqueles dias. Orem para que a fuga de vocês não seja no inverno, nem no sábado, porque haverá então grande tribulação, tal como o mundo nunca viu em toda a sua história e nunca mais verá.
De fato, se aqueles dias não fossem encurtados, a humanidade inteira se padeceria. Porém, eles serão encurtados por causa do povo escolhido de Deus. Então, se alguém lhes disser, o Messias chegou em tal e tal lugar, ele apareceu aqui, ali ou naquela vila mais adiante, não acreditem nisso, porque se levantarão falsos cristos e falsos profetas que farão sinais e maravilhas, de tal maneira que, se possível, enganaria até os escolhidos de Deus. Vejam que eu lhes avisei antecipadamente. Portanto, se alguém lhes disser, o Messias voltou e está lá no deserto, não se deem ao trabalho de ir ver, ou que ele está em certo lugar, não creiam nisso, porque assim como o relâmpago brilha pelo céu de leste a oeste, assim será a vinda do Filho do Homem. E onde o cadáver estiver, ali os urubus se ajuntarão. O retorno de Cristo em glória. Imediatamente depois da perseguição daqueles dias, o sol escurecerá e a lua ficará negra. As estrelas cairão do céu e as forças que sustentam a terra serão abaladas. Depois, finalmente, aparecerá no céu um sinal da minha vinda e haverá profunda lamentação ao redor de toda a terra. As nações do mundo verão o Filho do Homem chegar nas nuvens do céu, com poder e grande glória. Ele enviará seus anjos com o som de um poderoso toque de trombeta, e eles reunirão os seus escolhidos dos pontos mais distantes da terra e do céu. A lição da figueira, o dia do Senhor. Agora, aprendam a lição da figueira. Quando o ramo dela está novo e as folhas começam a brotar, vocês sabem que o verão está chegando. Da mesma forma, quando vocês puderem ver todas estas coisas começando a acontecer, podem saber que a minha volta está bem próxima. Então, finalmente, esta era chegará ao fim. Os céus e a terra passarão, porém as minhas palavras permanecerão para sempre. Mas ninguém sabe o dia e a hora em que o fim virá, nem mesmo os anjos dos céus, nem o Filho de Deus. Somente o Pai sabe. A vinda do Filho do Homem será como foi nos tempos de Noé. Pois antes do dilúvio o povo comia e bebia, e os homens e as mulheres se casavam, até o dia em que Noé entrou na arca. O povo não queria acreditar no que estava para acontecer, até que o dilúvio realmente veio e os levou a todos. Assim será a vinda do Filho do Homem. 2 homens estarão trabalhando juntos no campo. Um será levado e o outro será deixado. 2 mulheres estarão cuidando do seu trabalho no moinho. Uma será levada e a outra será deixada. Portanto, estejam vigiando, porque vocês não sabem em que dia o seu Senhor virá. Tal como um homem pode evitar problemas com os ladrões, mantendo vigilância contra eles. Assim também vocês podem evitar dificuldades, estando sempre preparados, porque o Filho do Homem virá em uma hora em que vocês menos esperarem. O destino do bom e do mau servo. Você é um servo do Senhor sábio e fiel? Então eu lhes entregarei a tarefa de cuidar da minha casa e dar de comer aos seus conservos dia a dia. Feliz o servo que seu senhor encontra fazendo fielmente o seu trabalho. Eu vou pôr servos fiéis, assim para cuidar de tudo o que possuo. Mas se você for mau e disser consigo mesmo, meu senhor não voltará tão cedo, e começar a maltratar os outros servos, seus companheiros, e a comer e a beber com os bêbados, o seu senhor chegará sem avisar e sem ser esperado, e vai castigá-lo duramente, e o mandará para a condenação, junto com os hipócritas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Amém, meus irmãos. Finalizamos a leitura do capítulo 24 do livro de Mateus, do Evangelho segundo escreveu Mateus. E esse é um capítulo, bastante debatido. E eu quero aqui destacar
algumas coisas, né? Nós vemos Jesus aqui falando sobre o fim dos tempos, mas é interessante nós observarmos que nesse capítulo nós temos aqui Jesus ele falando de acontecimentos que já foram cumpridos, né? Por exemplo, quando os discípulos perguntou, Jesus falou que não ficaria ali pedra sobre pedra, logo no verso 2, estava aqui associando a destruição do templo, né? E essa destruição do templo ocorreu no ano 70 depois de Cristo. E para podermos entender melhor, na mente dos discípulos, a destruição do templo estava ligada ao juízo final. Por isso, as perguntas nos versículos 3 refletem essa confusão, né? Dize-nos quando acontecerão essas coisas, qual será o sinal da tua vinda e do fim dos tempos. É interessante lembrarmos e destacar aqui que esse sermão de Jesus, ele carrega tanto o cumprimento próximo, que foi nos anos 70 depois de Cristo, e também tem elementos escatológicos que apontam para o futuro, para o retorno de Cristo. E para podermos entender, né, essa destruição do templo, ela aconteceu literalmente e ocorreu ali pelas mãos dos romanos. Foi onde aconteceu o cumprimento dessa palavra. Nós vemos aqui Jesus tendo, né, todo o poder. O que ele falou aconteceu. E na sequência, no Monte das Oliveiras, os discípulos eles fazem 3 perguntas, né? Quando isso acontecerá? Qual o sinal da vinda de Cristo? E qual o sinal do fim dos tempos? Essa função de eventos no pensamento dos discípulos é essencial para entender o discurso. Os sinais do princípio das dores. Jesus ele falou, né, o que aconteceria, falsos cristos, guerras, fomes, terremotos e perseguições. E todos esses eventos ele chamou de princípio das dores. E na época, entre a ascensão de Jesus e a destruição de Jerusalém, todos esses sinais de fato aconteceram. Houve conflitos, fomes e terremotos registrados na história daquele período. E além disso, Jesus ele fala da traição e do esfriamento do amor, e também da pregação do evangelho a todas as nações antes do fim. E tudo isso, né, quando observamos também, Paulo, ele escreve lá em Colossenses 1:6, ele afirma que o evangelho já havia se espalhado em todo o mundo dentro daquela geração. Jesus, ele menciona o sacrifício terrível, né, no versículo 15, fazendo aí referência a Daniel. Historicamente, entende-se que isso se cumpriu quando os romanos, com seus estandartes e ídolos, profanaram o templo lá em 70 depois de Cristo. E a grande tribulação aqui descrita sem precedentes, podemos então assim também entender que foi uma realidade brutal durante o cerco ali de Jerusalém, conforme relatado pelo historiador Joséfo. Jesus ele orienta a fuga imediata, mostrando que para os discípulos daquela época esses eventos eram concretos e literais. Porém, aqui nós vemos também Jesus falar sobre eventos escatológicos, né? Sobre coisas que ainda vão acontecer quando nós ligamos aqui com o Apocalipse, né? Com ali alguns capítulos de Apocalipse. E sobre a vinda de Jesus é aquilo, nós não sabemos o dia e nem a hora. Jesus falou que todas essas coisas aconteceriam e já aconteceu, no sentido de os sinais, né, se cumprirem. O templo foi destruído, ocorreu grande destruição naquele tempo, né? E hoje nós vemos que as coisas vão só aumentando também. Há guerras e rumores de guerras, e isso só aumenta a escala. Não é algo que está diminuindo, mas pelo contrário, está crescendo. Com isso nós devemos estar alertas que Jesus está às portas. E aí, como o homem, ele fala, né, que o dia e a hora eram desconhecidos
escondidos até dele, mas como Deus, com certeza ele sabe o dia e a hora. Porém, está aí esperando um momento, né, que o pai falar: pode ir, agora é a hora, desça, vá buscar os meus fiéis, vá buscar aqueles que me serviram com fidelidade. E nós vemos aqui Jesus falando sobre a perseverança. É necessário nós perseverarmos. Ele diz: aquele, porém, que perseverar até o fim será salvo. Então nós precisamos perseverar mediante as situações, as circunstâncias, as dificuldades. Vamos ficar firmes, porque Jesus prometeu voltar para buscar aqueles que forem fiéis a Ele. Quando Ele diz aqui a respeito dos servos fiéis e infiéis, Ele está mostrando, né? Ele está ali nos exortando à fidelidade. O servo prudente cumpre suas responsabilidades, mesmo sem saber quando o Senhor voltará. Já o servo infiel abusa da sua posição, esquecendo-se de que o juízo ele é certo. E nós, meus irmãos, devemos estar alertas, né? Quando vemos aqui que parte deste capítulo já se cumpriu, isso demonstra a autoridade profética de Jesus e a veracidade das Escrituras. No entanto, devemos nos lembrar que este capítulo também está apontando para um cumprimento final. Há elementos que ultrapassam o cerco de Jerusalém e se conectam com o retorno glorioso de Cristo. Então, vamos ficar atentos, não vamos arredar o pé da presença do Senhor, vamos perseverar. Não se trata aqui de ganhar a salvação pelas obras, mas de provar pela constância a autenticidade da nossa fé. E por fim fica aí, Jesus ele deixa também um alerta contra o engano religioso. Falsos cristos e falsos profetas sempre existirão. Por isso nós precisamos conhecer as Escrituras e permanecer firmes na verdade revelada, né? Como também nos exorta Paulo lá no livro de 2 Timóteo 3, 16, 17. E mesmo em meio ao caos, nós temos a certeza que Deus ele está no controle de tudo. Nós precisamos nos lembrar disso, que Deus ele está no controle de tudo. E nada vai impedir o avanço do seu reino, o avanço da sua glória sobre a terra. Nada, nenhum evento foge do seu plano soberano, do seu plano poderoso, glorioso. Amém, meus irmãos? Que o Espírito Santo fale melhor em cada coração. Vamos neste momento orar, falar com Deus. Pai querido, Deus soberano, Deus glorioso, Deus de toda majestade, nesta manhã, Senhor, eu quero te dar graças por mais essa oportunidade que nos concede, pelo teu grande amor, pelo teu favor, pela tua infinita bondade e misericórdia sobre nós, pelo perdão dos nossos pecados, pelos livramentos que o Senhor nos tem dado, pelo fôlego de vida que o Senhor tem dado a cada um de nós. E eu quero te pedir perdão nesta manhã pelas nossas falhas, fraquezas e iniquidades, que as nossas orações não sejam impedidas, mas antes aceitas diante de ti. Pai, obrigada pelo sol que brilha, obrigada pela vida da minha casa, da minha família, dos meus familiares, amigos e irmãos, pela vida de cada inscrito neste canal, pela tua palavra que é fiel e verdadeira e fala aos nossos corações, pela veracidade, ó Deus, da tua palavra, por saber que tu és um Deus fiel e aquilo que o Senhor prometeu há de cumprir. Aleluia! Por isso nós esperamos em ti e dizemos: Maranata, ora vem, Senhor Jesus, porque em um mundo onde o caos está instaurado, em um mundo onde as pessoas caminham a passos largos para a destruição, em um mundo onde as pessoas condenam aqueles que querem te servir, aqueles que querem viver conforme a tua palavra, conforme os princípios da sua eterna, soberana, gloriosa e maravilhosa palavra. Nós estamos, ó Deus, perseverantes, ó Pai, e clamamos: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Pai Santo, nos ajuda a estarmos firmes até o fim. Não nos deixe
nos deixe perecer. Não nos deixe, meu Deus querido, desistir. Não nos deixe olhar para um lado e nem para o outro. Não nos deixe, Senhor amado, nos afastar, arredar o pé da tua presença, dos teus caminhos, mas nos ajuda a nos mantermos fiéis e firmes na tua presença, sempre te buscando, te adorando, te bendizendo, te honrando, te glorificando, pois tu és o Deus da nossa salvação. Pai Santo, abre o nosso entendimento para a tua palavra, nos livra dos enganos, dos falsos mestres, dos falsos profetas. Dai-nos, ó Deus, o espírito do discernimento. Espírito Santo, nós pedimos ao Senhor nesta manhã, abra o nosso entendimento e dai-nos este dom, amado e querido Espírito Santo, o espírito do discernimento. Repreenda o engano contra as nossas vidas, repreenda o engano contra as nossas casas, repreenda o engano no meio da tua igreja, repreenda, Senhor, tudo aquilo que não provém de ti. Faz cair por terra, Pai, os falsos mestres, os que vêm com erva danina para poder, Jesus querido, plantar na tua plantação. Repreenda, Jesus querido, oh, meu Deus amado, todo mal. Repreenda o fermento dos fariseus, o fermento dos religiosos, ó Pai. Nos livra, Senhor, nos guarda no teu esconderijo. Toma nesta manhã a cada inscrito neste canal em tuas mãos. Contempla, meu Deus, a vida espiritual de cada um dos teus filhos. E eu clamo por renovo, eu clamo por força, eu clamo, Senhor amado, pela tua bênção sobre a vida de cada um. Que haja salvação e libertação, que haja transformação, que haja quebrantamento, que haja despertamento do teu espírito sobre a vida de cada um dos teus filhos, sobre a vida de cada inscrito, de cada família aqui representada, de cada um, ó Pai querido, das nossas famílias. Eu clamo ao Senhor nesta manhã e que tudo aquilo que o maligno tem projetado venha cair por terra pelo poder e autoridade que há no nome de Jesus. Aonde o inimigo, Pai, tem colocado do seu ninho, tem colocado das suas setas, tem colocado infiltrado, meu Deus amado, trazendo destruição. Nesta hora, pelo poder e autoridade que há no nome de Jesus, nós nos levantamos e ordenamos: caia por terra, Satanás, sai desta mente, sai deste coração, espírito do engano, espírito maligno, caia por terra em nome de Jesus. Toda obra contrária dentro desta casa, toda obra contrária na família deste irmão, desta irmã, todo laço maligno, toda cilada do inferno, seja queimado agora, seja quebrado agora, pelo poder e autoridade que há no nome de Jesus. Pai Santo, alcança aqueles que estão distantes da tua presença, salva, liberta e transforma. Alcança, Pai, a toda a nossa parentela, os de perto e os de longe, traz quebrantamento, traz entendimento, liberta do engano, liberta das vaidades, das idolatrias, dos vícios, liberta, Senhor, liberta nesta manhã e alcança cada um com a tua bondade, com a tua misericórdia, com a tua salvação. Eu clamo ao Senhor que a tua bênção esteja sobre a vida de cada um de nós. Abençoa os teus filhos, abençoa os teus servos, abençoa os ministros da tua palavra, abençoa cada pastor, a cada obreiro da tua obra, abençoa os missionários, evangelistas, estenda tuas mãos, abençoa, meu Deus, a cada líder de departamento dentro da tua casa, que nós não venhamos nos esquecer de que mais do que fazer a obra é manter o relacionamento com o dono da obra, que nada neste mundo venha tirar a nossa comunhão, venha nos ocupar de maneira que não venhamos ter tempo para o nosso a sós contigo. Pai Santo, peleja por nós, vai dando vitória a cada um dos teus filhos, contempla cada situação, alegra o coração do triste, levanta o caído, fortaleça o fraco, dá ânimo ao desanimado, Senhor, abre portas que estão fechadas, resolva esta situação, resolva esta questão, resolva, Jesus, e traz a vitória para a vida de cada um dos teus filhos, de cada um dos teus servos. Em nome de Jesus eu oro nesta manhã, juntamente com cada um, e clamo
clamo pela tua bênção, pelo teu livramento, pelo teu agir sobre nós e os nossos. Em nome de Jesus eu oro, te louvo e te agradeço, pois sei que és fiel. Amém e amém. Graças a Deus. Meus amados, nós vamos ficando por aqui. Que Deus abençoe seu domingo. Estejamos firmes na presença do Senhor. Se durante toda a semana você não pôde estar congregando, hoje não deixe de ir congregar, né? Na maioria das igrejas tem trabalhos aí durante todo o dia, a escola bíblica dominical, né? Culto dominical, cultos à tarde, né? Evangelismos. Participe, esteja envolvido na obra do Senhor, esteja envolvido nos trabalhos da casa do Senhor, pois Ele tem uma recompensa para aqueles que se fizerem, e é de nossa responsabilidade espalharmos o reino, né? Fazermos a obra do nosso Deus aqui nessa terra. Fiquem todos na santa e gloriosa paz do nosso Senhor Jesus. Estaremos de volta amanhã, se assim Ele nos permitir.